Senadora, então no intuito de fortalecer a discussão que foi proposta pela mesa no dia de hoje, eu troquei ideias com a sua conselheira, ou não sei se o seu nome é Duda Lopes, e me foi solicitado que apresentasse o projeto Biomas, que é um projeto com parceria entre a Embrapa e a Confederação Nacional da Agricultura, e esse projeto está acontecendo desde 2010 em todo o Brasil. Então, a Embrapa e seus parceiros, hoje somos quase 400 pesquisadores que plantam árvores no Brasil em diferentes conceitos, em diferentes regiões, nos 6 biomas, e universidades parceiras, institutos de pesquisa estadual. E nosso conceito é árvore. Eu sou da Embrapa Florestas, sou meio clorofilado. Tá então, bom. eu gostaria de fazer alguns comentários a respeito do projeto para depois inserir dentro do contexto do Plano ABEG. Então, o projeto Biomas tem o apoio do SEBRAE, Senar, John Deere e a Monsanto, e, conforme lhe falei, nós estamos presentes nos 6 biomas brasileiros, onde nós temos experimentos de pesquisas diagnósticas, onde são feitos estudos nas vegetações nativas e também em pastagens, daí, vamos dizer assim, contrastando, nós trabalhamos em pastagens degradadas e lá fazemos as nossas pesquisas com árvores. Então, o objetivo do projeto, ele tem 2 campos bem nítidos, que é implementar através da pesquisa o uso da árvore na propriedade rural. Já está sendo estabelecido o conceito dos preceitos jurídicos que constam na Lei 12.651, considerando sempre APPs, principalmente de nascentes e rios, porque estamos muito preocupados com a questão da água. A reserva legal, porque é uma entidade de conservação, então nós podemos nos apropriar desses territórios dentro da propriedade e fazer uso de sistemas de produção não tão fortes quanto o sistema produtivo de uma propriedade, mas podem dar bons retornos econômicos e sociais. Nós também queremos fundamentar discussões técnicas que possam alavancar ou aprimorar a legislação ambiental brasileira, sobretudo o Código Florestal Brasileiro. Então, isso é um local que nós trabalhamos no Pantanal, só que aí já está inundado, mas isso daí a gente trabalha em ambientes secos durante 5, 6 meses. E as nossas parcerias que já estão instituídas, nós temos 21 unidades de Embrapa trabalhando conosco, são 122 instituições em todo o Brasil, pesquisadores da Embrapa são 130 e de outras instituições somos praticamente 180, quer dizer, e daí com os grupos de técnicos, estamos muito próximo de 400 pesquisadores do projeto. Que bela imagem essa. Do Valfrido, é o IP roxo. Agora eles estão floridos de novo, se anteciparam porque parece que o verão vai chegar mais cedo dessa vez. Então, esse IP é característico. Vocês têm aqui no Cerrado também, o Androanthus impetitinosus. Mas hoje até em Porto Alegre apareceu também um IP bonito, hoje numa matéria, sobre o veranico inesperado no Rio Grande do Sul, em pleno inverno. Mas em Curitiba está muito quente também. Como? Em Curitiba está muito quente também. Curitiba também? Saí de lá, está tendo todo dia 25 graus. Como é que é? Mas começaram a florir. Mas temos, na estacional também temos, só que é o heptafila, né? Mas esse está belíssimo. Então, essa é uma área nossa experimental no bioma Mata Atlântica, onde fazemos plantios de recuperação de rios, de nascentes, fazemos a reconstrução de reserva legal de uma maneira diversificada, usando árvore conjugado a bens alimentícios, e temos sistemas de produção com madeira pura, em sistemas homogêneos, sejam elas plantadas com exóticas ou com nativas. Já são 4 anos de pesquisas que estão dos primeiros previstos com 9 anos. Também fazemos pesquisas em manejo florestal no Pará, no bioma amazônico, em florestas que estão extremamente depauperadas. Então, podem ver esses espaços vazios. Então, nós estamos reocupando a floresta, colocando espécies florestais de cunho ambiental, mas também com cunho de utilização pelo homem.
isso é em São Domingos do Araguaia. E temos as nossas áreas experimentais também em áreas de sistemas de produção, onde se faz plantios de consórcios e LPF, né, integração lavoura, pecuária, floresta, conciliando a pecuária, a agricultura, aí no caso é soja que está plantado, com produtividades altíssimas para a região, conciliado a eucalipto, mas também temos com espécies nativas. Na nossa querida Caatinga, estamos reconstruindo no meio daquele agreste, em Ibaretama, sistemas constituídos por florestas. Nesse caso, está sendo construído também um ILPF dentro de reserva legal no Ceará, trazendo benefícios ambientais e econômicos e sociais, espécies que a gente considera muito pela questão social, manter o homem com maior dignidade no campo, preservando, alcançando uma sustentabilidade maior para o ambiente. Também estamos fazendo implantação de sistemas em áreas que estão degradadas dentro do Pantanal, em solos extremamente arenosos, com baixos teores de carbono, quer dizer, nós estamos emitindo carbono em quantidades exacerbadas. Isso nós estamos encontrando na Amazônia, estamos encontrando na Caatinga, estamos encontrando no Pantanal, e as pessoas ainda estão se retratando como se estivessem fazendo sistemas sustentáveis. Nós estamos identificando problemas seríssimos de imobilização de carbono no solo, e estamos dentro de uma área de uso restrito, o Pantanal é uso restrito, nós estamos estabelecendo sistemas para recompor e recuperar e imobilizar esse carbono que está se convertendo em gás de efeito estufa. Pois não. Doutor Gustavo, como é que isso se processa? É o seguinte... Do ponto de vista assim, do nosso telespectador que está nos ouvindo, eu queria já agradecer ao senador Donizete, que é o autor desse requerimento. Logo em seguida eu vou passar a presidência para ele, porque ele é o dono da audiência, mas eu queria com o senhor compartilhar, para entender, para o leigo entender, porque a gente tem uma informação geral sobre isso. Pois não. É o seguinte, é que uma das formas de se estabelecer um manejo dito sustentável em todos os ambientes, isso é em climas temperados, equatoriais, tropicais, subtropicais, é nós pensarmos em diminuir o efeito gás, efeito estufa, então o aquecimento global. O local que se segura um maior teor de carbono no ambiente terrestre é no solo, não é na floresta, é no solo. O solo é o que, vamos dizer assim, é o maior retentor de carbono. E esse é um lençol freático de carbono. Isso, exatamente. Então, quando se institui o desmatamento e, posteriormente, se coloca sistemas não sustentáveis, esse carbono começa a ser degradado, ele começa a mineralizar e se converte em gás em CO2. Se forem solos hidromórficos, nós começamos a emitir muito metano, óxido nitroso. Aquele cheiro ruim. São gases muito mais danosos perigosos e promovem a depleção da camada ozônica. Então, no caso, quando nós estamos preocupados em fazer recuperação de APP sob o ponto de vista de código florestal, nós temos que muito mais estar embasados das funcionalidades ecológicas das quais a imobilização de carbono ou a capacidade de filtro, senadora. Isso é uma coisa assim fundamental para lhe ser dito e a todos. O carbono é uma partícula coloidal que fica no solo e que tem altas densidades de carga, como se fossem pilhas. E quando os fluxos de água superficial adentram no solo, quem faz a capacidade de filtro do solo, além dos argilominerais, principalmente em climas como é o brasileiro, é o carbono. Então, a capacidade da recarga ser feita de forma filtrada, ela está em relação direta com o teor de carbono que tem no solo, com a espessura do solo, com a capacidade de permeabilidade do solo. Então, tem uma série de fatores, dos quais o carbono sobressai. Então, quando se fala em revegetar ou fazer uma produção sustentável, uma das funcionalidades que se busca, e que se busca sempre, tem que se buscar com todo ardor, com todo o rigor científico, é ampliar os teores de carbono até um status tal que o solo tem uma capacidade de
filtrar essa água, inclusive segurar essa água, e ele promove, vamos dizer assim, uma melhoria físico-química para as produções, né? Então, é uma funcionalidade vital o carbono. Então, aqui no Distrito Federal, e isso não é aqui, isso é no Brasil inteiro, as nossas nascentes, as cabeceiras, estão extremamente depauperadas, e nós estamos fazendo um esforço muito grande para identificar formas de construir esse conhecimento, mostrando as diferenças que existem dentro das APPs. Porque existem APPs mais secas e outras bem cheias d'água, e elas têm comportamentos funcionais completamente diferentes e intensidades distintas. Então, nós estamos trabalhando nisso também para poder trazer esse conhecimento mais para um público de dia a dia. No Pampa, nós estamos construindo... O Pampa é uma questão muito importante para ser discutida no Plano Nacional de Vegetação. Por quê? Porque, culturalmente, o Pampa, o gaúcho, gosta de ver o horizonte, né? Então, mas ele não suporta muito a ideia de plantar árvores, porque ele acha que estraga o horizonte dele, ele não está acostumado, ele quer ver campo, mas ele continua retirando a madeira dos rios. Então, nós que fazemos esses levantamentos das florestas ciliares, nós estamos identificando níveis de depauperação muito elevados. Então, para a senhora, que não é da área, mas acho que para o público em geral, lá existe uma árvore, senadora, que se chama branquilho, Sebastiana commersoniana. Esses branquilhos, quando estavam em florestas intocadas, eles tinham perímetros que alcançavam até 180 centímetros. Eram árvores de 18 metros. Hoje Com que idade? São árvores muito antigas, mas muito antigas mesmo. Eu acho que tranquilamente, acima de 50, 60 anos, elas já alcançam... se não 180... Só para árvore, que 50 anos é antiga, porque para pessoa... mas tem árvores muito mais antigas. Sim. Mas, enfim, nós estamos encontrando branquilhos com 18, 20 centímetros. Então, e as pessoas dizem que estão sendo conservadas. Então, elas não têm noção, principalmente a juventude, que não teve contato com esse particular... grandiosidade da floresta ciliar, ela nativa, né? Nativa. E daí se diz, não, mas o Pampa são sistemas sem florestas. Não, os grandes rios todos com floresta, só que as florestas estão sendo depauperadas há décadas, por conta da falta das antigas árvores que tinham no campo que sustentavam. Da zona da Araucária. Ali já é uma área altamente produtiva. Essa daí é lá dentro do Pampa, em Dom Pedrito, ao lado de Bagé. Então, nós estamos reconstruindo sistemas florestais, respeitando a vegetação de campo, porque é uma tradição e cultura gaúcha, com a sua virtuosidade e diversidade que há no campo, mas estamos introduzindo arbóreas que possam satisfazer essas demandas pluralizadas da propriedade, com lenha, com morão, com porteira, enfim, uma série de cachotaria, enfim. Ao mesmo tempo, eu gostaria de fazer agora uma colocação do que penso por termos um projeto de âmbito nacional. Quando se pensa para fazer um plano para a revegetação nativa, eu trouxe algumas concepções para trazer a discussão posteriormente. A formação de parcerias é fundamental, né? Então, se saber formar parceiros e garantir as especificidades de cada qual com a sua parcela de contribuição é fundamental. Então, na hora de se construir essa convocação ou esse convite para instituições, também ter a percepção de que o produtor ele é o maior, o grande convidado e o grande interessado. Então, isso só se completa se estiver aquelas duas, instituição e produtor rural, trabalhando numa sincronia com um grande trânsito de informações, porque, na realidade, nós, brasileiros, temos uma postura de que chegamos para dizer para o produtor. Isso é uma concepção... não democrática. Absurda. Né? Então, quando se está um produtor, aquilo é a verdadeira troca do saber e nós somos realimentados pelas arguições e pelas colocações dos produtores que orientam os passos de ciência que se faz dentro das instituições. Nesse sentido, quando se pensa num plano nacional de revegetação, eu gostaria de colocar que o Brasil inteiro ele é subdividido em unidades fitogeográficas, como se fossem as grandes casas de vegetação do país.
Então, cada local tem uma tipologia florestal. E aqui eu trouxe a do Paraná, onde nós temos a floresta atlântica, a floresta ombrófila mista e estacional semidecidual. Essas unidades fitogeográficas, elas têm as suas espécies características. Não adianta a gente ficar fazendo plano de revegetação sem considerarmos a alocação de novas árvores, respeitando essas unidades fitogeográficas. E as escolhas das espécies, eu colocaria duas situações, muito resumidamente, duas situações importantíssimas para serem discutidas posteriormente. As características próprias das árvores e as características dos ambientes. Então, isto se reflete, por exemplo, em característica própria, pensar qual é o comportamento de uma árvore, sobretudo a sua aplicação. Se ela vai ter uma aplicação para funcionalidades ecológicas, por exemplo, para as APPs, ou ela pode conjugar essas características de funcionalidades ecológicas e atender à demanda do produtor, do mercado, que pode ser perfeitamente dentro da reserva legal. São os dois grandes campos para se fazerem revegetação no Brasil, sobretudo com as espécies nativas. Existem exceções em APP em que se podem colocar outras espécies, dependendo do módulo rural, mas, enfim, são as duas grandes entidades jurídicas que nós podemos e devemos até ampliar o conhecimento para se alcançar a tão almejada sustentabilidade. Do outro lado, nas características do ambiente, nós temos eu trouxe muito simplificadamente, nós temos muito comumente, senadora, no Brasil, se identificam esforços e recursos expressivos para se tentar implantar árvores, mas se implantam em solos errados. Então, as árvores que estão acostumadas à água, muitas vezes a gente vê as pessoas plantando em solos que são essencialmente secos, e vice-versa. Secos. Então, a planta que está acostumada a esses solos acinzentados, ricos em águas, quando vão para esses solos mais secos, elas se estressam e não conseguem competir. E, normalmente, o que se vê é a braquiária tomando conta e, na competição, ninguém aguenta uma gramínea. Então, é um conceito que eu gostaria de trazer para a discussão. Eu acho que muitos dos senhores já estão cansados de saber, mas não custa relembrar. E daí, o que o projeto faz para trazer essa informação lá na frente para o produtor? Nós fazemos para a pesquisa mapas das regiões que trabalhamos, mapas ultra detalhados, quer dizer, são informações que não se alcançam comumente, né? Mas nós, por ser uma pesquisa, fazemos mapas na escala 1/4000. E depois que nós temos essa escala 1/4000, nós transformamos esses mapas em mapas jurídicos. E esses mapas jurídicos, de acordo com as características ambientais, sobretudo a questão de presença ou não de água, presença de sais, nós elegemos as áreas de preservação permanente, conseguimos separar as áreas destinadas a reserva legal, que são áreas de menor potencial de uso, e as áreas de alto potencial de uso, que são as áreas com os melhores solos da propriedade, os sistemas de produção. Então, dentro desse contexto, toda vez que nós formos falar em fazer revegetação num programa nacional e que vamos cair dentro de uma entidade de APP, nós temos que estar muito espertos para a questão do grupo funcional das arbóreas. Se são árvores, esse grupo funcional, senadora, eu quero lhe dizer, se elas estão acostumadas ou não à água, existem APPs que não estão em água, e se elas morrerem, não vamos conseguir adicionar aquele teor de carbono. Então, nós temos que respeitar o regime hídrico dos solos, ou seja, hídrico, a quantidade de água que existe no solo. E hoje, nós, por trabalharmos o Brasil inteiro, nós temos uma série de espécies elencadas por tipo de solo, por quantidade de água, por carbono e por quantidade de íons, que é cálcio, magnésio, potássio. Isso tudo está dentro de um screening que a gente construiu dentro do projeto Biomas e que, se houver possibilidade de discutir algum outro dia. A reserva legal, 5 minutinhos eu estou terminando.
E se formos pensar em reserva legal, temos que pensar em mercado e demandas da propriedade rural. Porque, se não pensarmos as demandas que o produtor tem, conciliado à capacidade que ele tem de fazer negócio com excedente de produto florestal, ele realmente deixa de pluralizar a sua propriedade. Então, quando isso que eu trouxe para poder fazer uma discussão, essas funções dos plantios é muito interessante que elas, quando se faz o plantio, que se pense na capacidade de mobilizar carbono. Então, nós temos essa sequencialização de espécies que facultam essa possibilidade de carbono no solo. Pensarmos muito, o Brasil vive um momento de água terrível, e nós temos que pensar, então, em fazer a recarga dos nossos aquíferos confinados ou aquíferos livres, e pensar nas nossas zonas de descarga, e, com isso, claro, fazendo uma biodiversidade adaptada às condições naturais, e o que sempre se diz, na medida do possível, estabelecer esses corredores para fazer interconexão de ambientes. E eu trouxe um exemplo aqui, 2 exemplos para finalizar. Então, o posicionamento da reserva legal, que as pessoas estão fazendo a sua averbação, sem ter noção de funcionalidade. Nós vemos muitas empresas fazendo essa averbação e com desconhecimento técnico que é lamentável. Então, eu trouxe só a questão da recarga e descarga. Então, se nós pegarmos uma rampa normal e dividirmos essas daí por tipo de solos, então são 5 solos, os solos de grande espessura, senadora, eles têm uma capacidade de fazer, quando a água entra, ela tem uma capacidade de fazer um potencial filtro muito bom. Então, grande parte do Brasil tem um período que aqui na beira do rio fica seco. Então, o lençol baixa, como a senhora usou a sua expressão de lençol de carga, veja que interessante. À medida que começa a chover, então ali está o ponto de descarga hidrológica, o resto é tudo recarga, né? Tem um potencial de filtrar ainda, porque a água não está presente no sistema. Na medida, aí se constituem as áreas de preservação permanente, as APPs, mas começam as chuvas, senadora, e o lençol começa a subir gradualmente. Mas aqui ainda existe uma capacidade de filtro, porque não está presente a água. A partir do momento que chove mais e a água chega na superfície, todo o contaminante que vem por aqui passa por cima, porque a água está em cima, ela não infiltra mais, senador. Então, perdeu-se a capacidade filtro do solo. E daí não se pensa, não se faz a revegetação nacional pensando nos pontos de recarga, sobretudo pensando em íons, a capacidade poluidora dos ambientes, e as APPs alocadas de forma incongruente à capacidade de filtro do solo. Então, uma coisa que nós temos que evoluir no Código. Nesse exemplo aí, não é recomendável microbacias a divisão? À medida que vai, digamos que ali tivesse uma passagem, nessa passagem, as microbacias para segurar... Fazerem retenção e não haver erosão, inclusive, porque algumas áreas têm essa possibilidade, dependendo do tipo do solo, há uma erosão. Então, a microbacia, ao segurar a água, ela dá uma proteção e uma irrigação. Uma recarga. Uma recarga. Eu estou vendo que eu estou falando com uma engenheira agrônoma. Tal como também a questão das curvas de níveis. Exato. Então, essas microbacias que a senadora se refere, senador, são práticas mecânicas que se fazem terraços ou murunduns, se fazem barreiras físicas, mas nós podemos construir barreiras, senadores, com vegetação também. Então, são práticas vegetativas. Então, quando se institui uma reserva legal, como está no caso, ela está situada na porção 3 e 4, que é o ideal que ela fique próxima da reserva legal, próxima da APP, para fazer justamente essa barreira física para a água encontrar o tronco e descer. Nesse caso, a reserva, então, seria melhor lá do que na beira do... Para este desenho, exatamente. E o que a gente vê, senador, é que muitas vezes as pessoas colocam a sua reserva legal de forma incongruente a pensar o que é potencial de imobilização de carbono. Então, lhe digo, quais são os lugares de maior potencial de imobilização de carbono? São perto da água.
Então, os solos que estão mais embaixo, por estarem mais úmidos, a capacidade da matéria orgânica ser degradada é muito menor e o efeito da revegetação, respeitando outras funcionalidades, por exemplo, recarga de aquíferos e imobilização de carbono, já lhe diz qual é a prioridade dentro da paisagem para receber a vegetação, compreende? E o resto da unidade, do sistema, fica em área de produção. E, por último slide, um exemplo como esse, que isto é mais da metade vamos dizer, por exemplo, o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, tem isso aí, são milhares de quilômetros. Se fosse dizer, eu diria que é acima de 1 milhão de quilômetros. Se eu não me engano, é 1.300.000 quilômetros quadrados de áreas como essa, em que encontramos solos com alto potencial em meio a capões. E o que acontece? As pessoas fazem a reserva legal sem pensar em estabelecer, por exemplo, os corredores. E o solo pode nos auxiliar, e a Embrapa tem mapeamentos para fazer isso, tem pessoal especializado, as universidades também têm isso. Então, o que nós temos que pensar? Dentro desse mosaico, nós temos que pensar como reconectar. Então, se faz o restabelecimento de reserva legal simplesmente para promover conexão. E, por último, se faz restabelecimento por inaptidão. O que eu quero dizer inaptidão? São áreas em que os solos são muito pedregosos, muito rasos, vão promover erosão, quer dizer, vão promover forte pressão sobre os canais fluviais, então deveriam ser priorizados e, após mapeamentos, estabelecer pontos de reserva legal completamente fragmentados também. E não é o que a gente vê as pessoas pegando o talhão e botando reserva legal. Nós estamos fazendo uma concepção errada de reserva legal, e eu acho que o Pronaveg, o Planaveg, tem uma série de itens que eu não tenho tempo para colocar, que poderia ser estabelecido uma prioridade de funções sociais, funções ecológicas, funções de mercado, para se estabelecer dentro desses conceitos que eu apresentei. Ali ficaria a malha estabelecida de uma reserva legal, respeitando isso que eu comentei, e muito mais coerente ao que nós desejamos como sociedade e respeitando a questão ambiental. Então, como conclusão, eu acho extremamente particular e importante essa iniciativa de apresentar esse plano. Temos que ter essa necessidade de conhecimento de espécies, funcionalidades ecológicas conciliada a mercado. Essa formação de rede estruturada eu gostaria de colocar à disposição a minha Embrapa, pelo menos, e o nosso projeto para consubstanciar posteriores discussões, e, sobretudo, porque isso precisa também ter o embasamento do produtor rural. Doutor Gustavo, quem está interessado nisso, o produtor que está lá no Piauí, no interior, está lá no Mato Grosso, na Amazônia, Tocantins, isso aí, eu fiquei esperando que ele se apresentasse. Tocantins, Goiás, no Rio Grande do Sul, esteja interessado em ter mais informações, qual é o endereço eletrônico que a gente possa colocar aqui para os nossos telespectadores. Bem, poderia entrar em contato com a nossa Embrapa Florestas, site da Embrapa Florestas, ou mesmo entrar no site do Projeto Biomas, também lá existem algumas informações, mas no nosso telefone, eu posso dizer a público aqui, foi uma falta não colocar ao final, 41-3675-3511, Embrapa Florestas.